Lua crescente em Câncer e o chamado dessa semana é o quê? Agir ainda para poder curar a nossa história, para poder ressignificar o nosso passado, os nossos rancores, as nossas mágoas, tudo aquilo que é bem canceriano, né? As nossas memórias que ficam ali guardadinhas e que impedem a gente de caminhar em direção ao nosso propósito. A grande questão é como fazer esse processo, porque é muito comum as pessoas colocarem todas as suas expectativas de cura emocional numa terapia, num terapeuta, uma técnica terapêutica, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é nada disso cura. Existe só uma coisa que cura e essa coisa se chama ação. Sem ação intencional, direcionada para aquilo que é realmente importante, para aquilo que realmente vai nos conduzir em direção à nossa essência, à nossa autenticidade, ao nosso ser, ao nosso propósito, não existe cura. Até porque o nosso propósito é se curar. E essa semana, os movimentos astrológicos estão nos mostrando justamente esse caminho que nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? Depois vamos tirar o nosso oráculo e fazer a nossa meditação para integrar melhor esse conhecimento. Inclusive, já quero aproveitar e pedir desculpa aqui para vocês, se vocês por acaso escutarem algum barulho. Estou tentando aproveitar as pequenas pausas, mas tem uma obra aqui do meu lado e ela não para, então ou eu faço vídeo com eventuais barulhos ou eu não faço. Então, como estamos nesse processo de agir, vamos fazer assim mesmo, que é o que temos para hoje, não é? É o que temos, na verdade é o que estamos tendo para os últimos meses e para os próximos, porque a obra é grande e por um bom tempo a gente ainda vai ter essa situação. Então, voltando, para aproveitar mais uma pausinha de silêncio, essa semana a gente começa com Lua crescente em Câncer. Câncer é o signo que fala das nossas memórias, nossas emoções, nossa identidade emocional que se constrói a partir do nosso passado, da nossa história familiar, da nossa relação com a mãe, o sentimento que a gente tem de ter sido ou não nutrido, né? Não necessariamente se a gente foi mesmo ou não, mas sim como a gente percebeu aquilo que a gente recebeu no nosso seio familiar, em especial na nossa relação com a mãe. Está relacionado à casa 4, que também é a casa da família. Então, Câncer vai falar das memórias. E essa energia, quando ela está desequilibrada, ela faz com que a gente se torne uma pessoa rancorosa, uma pessoa que fica presa no passado, remoendo, cheia de não me toques, né? Cheia de feridas que não podem ser, como se faz a gente tomar uma postura de vítima, como se o outro fosse responsável pela nossa felicidade, pela nossa satisfação e por pisar em ovos para não tocar nas nossas feridas, né? Esse é um sentimento muito comum relacionado a esse signo, quem tem esse signo forte no mapa, né? Ou, no outro lado, né, a pessoa se fecha na sua casca lá do caranguejo, né? E vira uma pedra de gelo, vai para o oposto complementar, que é capricorniano, né, que é Capricórnio, e aí se torna excessivamente capricorniano, se tornando frio. Por isso que pessoas com sangue, com câncer forte no mapa tendem a ou ser dramáticos demais, né? Ou ser rancorosos. E aí, isso é o quê? Isso é uma distorção da energia, quando a pessoa não está vibrando na luz dessa energia. Mas numa lua crescente em Câncer, toda lua crescente pede pra gente agir, especialmente numa lunação ariana, porque é uma lua crescente dentro da lunação ariana. A lua nova foi em Áries, iniciando um novo ciclo, e em Áries tudo é sobre recomeços, especialmente nesse caso que a gente teve um eclipse solar e também tivemos, no mesmo momento do eclipse, uma conjunção de Quirón, que é o nosso curador interno, né? É a nossa ferida que nunca se fecha, mas também é aquele aprendizado que a gente tem a partir dessa ferida que a gente tem para oferecer ao mundo, para ajudar o mundo a se curar, para ajudar o outro a se curar, né? É uma sabedoria que a gente ganha a partir das nossas feridas. Então, quando a gente tem nessa alunação, né, toda voltada para a ação, que é a energia ariana, uma lua crescente em Câncer, isso mostra claramente uma necessidade da gente fazer movimentos para sair desse passado que ainda nos causa dor. Que a gente precisa começar a amadurecer, buscar
conhecimento, buscar atitudes mais maduras em relação ao nosso passado. E porque a cura em relação ao nosso passado, ela não acontece gratuitamente. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer terapia e aí vai chegar lá e vai falar as coisas para o terapeuta e de repente a nossa vida vai se transformar. Mas a verdade é que nenhum terapeuta cura ninguém, nenhuma terapia cura ninguém. O que cura é a nossa expansão de consciência que seguida necessariamente de uma ação condizente com aquilo que a gente quer, uma ação intencional e direcionada para aquilo que a gente sabe que vai fazer a gente mudar. O que cura é sair da zona de conforto, é fazer transformações na nossa forma de ser, porque quando a gente age é que a gente cria novas conexões neurais que vão moldar novos padrões de pensamento, de comportamento, que consequentemente vão nos dar um novo padrão emocional, uma nova vibração, para que a gente então consiga atrair uma realidade diferente, né? Co-criar uma realidade diferente, entrar em ressonância com uma realidade diferente. Então, nessa semana, a mensagem astrológica pra gente é claramente: pare de ficar numa atitude infantil, aquela coisa de ficar achando que alguém tem que te nutrir. Saia dessa energia se você está nela. Em vez disso, olhe para o seu passado como fonte de aprendizado, como sua própria enciclopédia de como seguir a vida. Olhando o seu passado com maturidade, com uma atitude adulta, buscando os aprendizados que ele pode te trazer, você consegue entender o que você está vivendo agora. Buscando esse entendimento, você vai ganhar a capacidade de ressignificar o seu passado e começar a olhar para ele de uma forma amorosa, porque afinal foi ele que te proporcionou os aprendizados que agora podem te levar para um lugar que você quer, né? Para a gente curar a nossa história, a gente precisa compreender como a nossa mente funciona, a gente precisa compreender como a realidade funciona para expandir a nossa consciência e sair dessa visão vitimista da vida, de que o mundo nos deve, de que o outro nos deve, de que o outro é que tem que se preocupar comigo, com as minhas feridas, para que eu não me sinta ofendido. É assim que a gente se cura. Enquanto a gente continuar nessas atitudes, e que hoje em dia, inclusive, existe uma parte da sociedade que fica brigando por isso, né, para que todo mundo se preocupe com a forma de falar e tudo mais. É óbvio que a gente tem que melhorar a nossa forma de falar, a gente tem que se tornar mais amoroso. Mas se a gente quer crescer, se a gente quer criar uma vida feliz, que nos traga satisfação, que nos traga orgulho, no bom sentido de, nossa, eu construí essa vida, é a gente que tem que fazer. Não adianta esperar que o outro faça, que o outro se preocupe, que o outro se arrependa, que o outro me peça desculpas. Não, sou eu que tenho que agir em direção a isso. E todo o céu dessa semana tá maravilhosamente positivo nesse sentido, né? Nos dando todas as possibilidades, o caminho. Que a gente vai ter Lua em Leão, né, a partir de amanhã, fazendo uma oposição com Plutão em Aquário, né, ou seja, trazendo ali toda a força transformadora de Plutão para que a gente se empodere do nosso palco da vida, né, para que a gente tome o nosso palco da vida, o nosso poder pessoal. Plutão é o nosso poder, o nosso poder é justamente a capacidade de transformar. Plutão é isso. Depois a gente tem a Vênus fazendo conjunção com o Nodo Norte, que é o nosso propósito, né? Ou seja, a Vênus são as nossas escolhas ali alinhadas com esse ponto lunar que fala do nosso propósito, aquilo que vai nos libertar. Depois a gente tem a Lua entrando em Virgem, trazendo pra gente essa capacidade de organização daquilo que já está materializado. A gente olhar para a nossa realidade e começar a separar o joio do trigo, né? O que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido para mim, o que não faz, o que eu preciso desapegar. Virgem é um signo de terra mutável, então ele traz pra gente essa capacidade de olhar para aquilo que já existe e se desfazer daquilo que não faz mais sentido, mudar as coisas, reorganizar. Então a gente precisa reorganizar a nossa realidade que já está manifesta. Aí depois a gente tem a Vênus fazendo uma conjunção com Mercúrio retrógrado, ou seja, essa nossa capacidade de escolhas, que é a Vênus, se alinhando com Mercúrio, que é a nossa mente analítica, e está retrógrado nesse momento,
dando pra gente mais visão da realidade, uma capacidade de analisar todas as informações que a gente tem, de revisar de uma maneira mais meticulosa tudo que a gente está vivendo. Depois a gente tem no dia 20, né, uma conjunção de Júpiter e Urano. Esse é um momento, inclusive, super especial, porque é uma conjunção que só acontece a cada 14 anos. Então, a gente está fazendo uma troca de ciclo. Então, você pode olhar o que estava acontecendo na sua vida há 14 anos atrás, que reverberou por esses últimos anos e que agora está em vias de ser fechado, né? Então, a gente tem todo um movimento astral nos possibilitando tomar ações para poder fazer grandes transformações na nossa vida. Só que isso é importante enfatizar. A ação é fundamental nesse momento, porque a gente está com um monte de planetas e pontos astrológicos ali no signo de Áries, ou seja, trazendo esse chamado para desenvolver a nossa autonomia através da nossa própria atitude, da nossa iniciativa, para então poder quebrar todos esses padrões que estão cristalizados ali em Touro, né, onde está esse Júpiter e esse Urano. E aí, pensando em Júpiter e Urano ali em Touro, isso se torna ainda mais importante. Por quê? Porque o Urano, ele traz rompimento de padrões, ele traz imprevistos, ele traz mudanças assim muito bruscas. E essas mudanças podem ser muito positivas se a gente estiver fazendo a nossa lição de casa. Mas se a gente não estiver fazendo a nossa lição de casa, ele nos passa uma rasteira, né? E com Júpiter ali fazendo essa conjunção, expande essa força de rompimentos, de transformação ali abrupta, né? Urano, se a gente pensar em termos de oitavas, né? Urano é um aspecto mental e é como se fosse a mente divina, a mente de Deus, criando ali uma nova realidade, trazendo coisas, né? Possibilidades ali pra gente. Mas para que a gente colha as altas vibrações dessa força de Urano, a gente precisa estar em altas vibrações. E para isso ressignificar a nossa história, tomar as ações necessárias para a gente mudar de vida, romper com o passado que não nos faz bem mais, que só contamina o nosso coração, contamina a nossa mente, e dar passos em direção, né? Ou melhor, romper com o passado dando passos em direção ao futuro. É assim que a gente rompe com o passado. Não é esperando a ferida se curar para que a gente vá. É caminhando que a gente se cura. E aí a gente vai vendo o que a gente precisa fazer. Porque se a gente não faz isso, esse Quiron, que pode ser a chave da nossa cura, né? Ele se transforma, na verdade, em doença, se a gente não faz essas transições. Então, pra gente finalizar, né, com a nossa leitura do oráculo e a nossa meditação, vamos tirar aqui, vamos nos preparar, né? Você pode fechar os seus olhos, traz atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Inspira profundamente, sentindo todo esse espaço que você ocupa. Que é a principal materialização da sua mente, é o seu próprio corpo. Então, observa o seu corpo, tudo que você está sentindo nesse momento, tudo que ele está te dizendo nesse momento. Vai mentalizando a sua intenção para essa lua crescente. O que você precisa fazer? Que passos você precisa dar? Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Bom, então vamos lá para o nosso oráculo de hoje. O tempo de prosperidade é chegado. Todos os seus projetos florescem. Estenda suas mãos abertas e obtenha força para triunfar. Receba a abundância de Surya. Surya é o deus Sol. É o deus que representa a nossa essência. Depois ele foi substituído no hinduísmo pela trindade, né? Brahma, Vishnu, Shiva, que fala dos nossos aspectos espirituais. Mas antes eles tinham o deus Sol.
E na astrologia, né, também fala do Sol como sendo a nossa essência, né, o nosso ego no seu nível mais elevado, nossa essência individual, que tem ali, que nos direciona para os nossos desejos, os nossos propósitos, né? É aquilo que a gente tem que buscar desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Gêmeos, eu preciso me tornar uma geminiana no seu nível mais elevado, né? Essa é a minha missão nessa vida, já que eu nasci com o Sol em Gêmeos. Então, o Sol, ele é a nossa direção, é para onde a gente tem que caminhar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não me identifico com o meu signo. Muito provavelmente porque você ainda está precisando fazer uma longa caminhada em direção a ele, se você não está se identificando muito. Porque quanto mais a gente se desenvolve e evolui como pessoa, né, como ser humano, espiritualmente e em termos mais materiais também, mais a gente se aproxima do nosso Sol, mais parecido a gente fica com aquilo que o nosso signo solar nos pede, né? E aí aqui no tarô ele fala, né? Invoque este Deus quando precisar clarear e iluminar assuntos para tomar decisões acertadas, precisar renovar suas energias mentais, espirituais, físicas e materiais. Então a gente trazendo aqui para a simbologia, né, pensando inclusive, ele é conduzido, está numa carruagem que é conduzida por Arjuna, né? Ou seja, o ser humano, essas nossas partes humanas é que conduzem o nosso caminho, né, que conduzem o nosso Sol, né? Então são as nossas decisões. Ser humano é ser capaz de tomar decisões, é ser capaz de fazer escolhas que nem sempre são fáceis. Por quê? Porque a gente tem os nossos apegos, né? Isso, estar no planeta, estar encarnado, significa ter apegos. E aí a gente pode deixar essa carruagem à mercê dos cavalos, né? Nossos aspectos mais animais, assim, vamos dizer, instintivos, ou a gente pode usar o nosso intelecto, que é algo especialmente humano, né? Algo que só os humanos têm, os animais não têm isso. Então a gente pode ser conduzido pelo nosso intelecto, que na astrologia vai ser Vênus, né? Que vai para onde a gente direciona os nossos afetos, mas que é fruto ou de apegos ou de reflexões, né? A gente tem essa polaridade de Vênus que vai ser justamente conduzida pelos cavalos ou pelo humano, pelo lado instintivo ou pelo nosso lado humano, intelectual e capaz de analisar e de tomar decisões, né? Então, essa carta vem nos mostrar, vem nos confirmar tudo que a gente esteve conversando aqui hoje, né? É um momento de começar a observar a sua realidade, entender como eu estou vivendo a minha vida, o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou materializando e que está me mostrando aqui que talvez eu não esteja tão alinhado, tão bem quanto eu penso, né? Porque se eu não estou criando uma realidade que eu gostaria, significa que algo no meu interior está desalinhado, que eu não estou deixando meu sol brilhar, né? Então, quando diz que a gente pode invocar esse Deus, né, que seria a nossa consciência divina, para nos orientar e nos ajudar a tomar decisões, na verdade está dizendo que a gente deve consultar a nossa essência, que a gente deve olhar para o nosso coração, para tudo aquilo que faz o nosso coração cantar. Isso é o maior indicativo de que a gente está no nosso caminho, né? Quando a gente faz uma escolha que nos traz perspectiva de alegria e felicidade, e não aquelas escolhas que a gente faz por conta do medo, né? Então, se você quer curar a sua história, curar o seu passado, você precisa caminhar em direção ao seu coração, ao seu propósito. Usar toda essa força ariana que está no céu agora e caminhar, tomar iniciativas para fazer acontecer, para realizar os seus sonhos, para fazer a sua parte, independente do que alguém tenha feito para você. Às vezes a gente fica preso no passado, né? Porque a gente acha que o outro deveria ter feito algo diferente. As pessoas nos feriram, as pessoas não nos magoaram, e aí a gente fica ali remoendo
e pensando, poxa, que fulano deveria ter agido de outra forma, que ciclano fez não sei o que pra mim. Então, é um convite pra gente sair desse lugar, sair do si, sair das expectativas infantis, de que todo mundo deveria ser de maneira X ou Y. Assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade e caminhar para ser aquilo que a gente nasceu para ser, para deixar o nosso sol brilhar, o nosso sol interior brilhar, para deixar a nossa luz interior transbordar em cada ação que a gente faz, em cada escolha que a gente faz. Porque essa é a fonte da nossa prosperidade. É assim que a gente ilumina a nossa vida. É ouvindo o nosso coração. Então vamos cantar esse mantra que reverencia o nosso sol interior, todos os planos da nossa existência. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Então toma uma inspiração profunda. Visualiza nesse momento todas as questões que você precisa curar, tudo aquilo que já está presente na sua vida, já de forma mais concreta, no seu corpo, na sua realidade, nas diferentes áreas da sua vida, qualquer problema de escassez, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Tudo isso são as manifestações, as materializações que você fez até hoje a partir das suas escolhas, conscientes ou inconscientes, mas que hoje você pode transformar, mudando a sua mentalidade. Então se pergunta, o que é que você precisa mudar na sua mentalidade para que ela seja mais próspera e te traga melhores manifestações, coisas mais harmoniosas? Que feridas do seu passado você precisa curar para limpar o seu coração de qualquer vibração negativa que você tem ainda sobre a sua história? Esse é um momento de libertação, uma grande oportunidade que a gente tem de libertar
padrões. Mas para isso a gente precisa assumir o protagonismo da nossa história. Assumir o protagonismo é assumir a responsabilidade, autorresponsabilidade. Se assumir como o único responsável por tudo que acontece com você. E em vez de colocar a culpa e se lamentar pelo que o outro faz, pelo que o outro fez, ou que o outro deixou de fazer, ou pelas condições externas, olhar para suas condições internas. Com consciência, com gratidão, com amor. Se você não consegue fazer isso ainda, porque isso é difícil de fato, pede ao teu sol interior, pede ao teu eu divino, pede a Deus, o grande Criador, não importa qual a forma que você acredite, aquele Deus que fica no céu, o universo, Jesus, Oxalá, Krishna. Se conecte com essa força divina que te conduz, que você acredita, que você coloca toda a sua confiança. Peça para ele te mostrar o caminho, para ele iluminar o seu Mercúrio, a sua mente, para que você seja capaz de fazer novas escolhas com a sua Vênus totalmente purificada das emoções negativas, daquela lua cheia de emoções negativas e de dores no passado. Pode ter certeza, quando a gente pede de coração, consciência para fazer a nossa cura acontecer, a gente recebe ajuda divina. Então esse é o momento de você fazer isso. Toma uma inspiração profunda. Traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê. E antes da gente encerrar, recadinho final. Ainda estamos, né, nesse processo de inscrição para o nosso desafio, que nós vamos começar no dia 8 de maio, bem na entrada na próxima alunação, né, que vai ser a alunação taurina, momento de manifestar. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, lá na bio do Instagram.
para você participar. E me acompanha no Instagram também, se você não acompanha ainda. Lá pelos stories, que eu tô sempre fazendo conteúdos por lá, e a gente vai começar a ter um aquecimento aí pro desafio com conteúdos importantes. Vou começar a trazer um pouco mais do conhecimento a respeito de como o yoga e a meditação podem nos ajudar a transformar essas ações, essas informações que a astrologia nos dá para o nosso autoconhecimento, para nos dar direcionamento, em ações práticas, porque isso é uma coisa que eu sempre enfatizo, falei muito sobre isso hoje, mas estou sempre falando, autoconhecimento sem ação é tempo perdido. A gente precisa transformar tudo que a gente aprende sobre a gente, sobre até mesmo o conhecimento sobre a realidade, sobre como as coisas funcionam, em ações práticas, para que a gente comece a se elevar, se purificar, se transformar, e a gente vai ver os resultados concretos acontecendo. E antes da gente iniciar o desafio, nas próximas semanas eu vou começar a trazer conteúdos mais profundos sobre o yoga, sobre a meditação, sobre a astrologia, para vocês entenderem como é que essas coisas se misturam, para que a gente possa usar tudo isso de forma terapêutica. Então, me acompanha por lá, se inscreve para o desafio. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem pode se interessar, com quem também gosta de meditação, convida as pessoas para participar do desafio com você. E deixa seu comentário aqui sobre como tá esse momento para você, se você gostou desse vídeo, curte e faz todos esses protocolos para me ajudar a divulgar o vídeo. Um grande beijo para você, mais uma vez desculpem pelo barulho e até o nossa próxima semana, se Deus quiser, com menos, como é que chama aqueles negócios que eles usam? Menos britadeiras.